Marcos capítulo 5, a partir do versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Deus, aqui está a tua palavra, e a gente precisa muito que ela se torne palavra de Deus para nós hoje de manhã. Que ela se conecte à nossa vida, às nossas memórias, às nossas dores e alegrias, e ela nos ajude a melhorar, a sermos melhores, ó Deus. O Espírito Santo toque os nossos corações, porque se a gente for tocado por Ele, a gente sai daqui uma outra pessoa, renovada por Ti. E a gente tem então a Tua palavra, a gente tem esse coração voltado para ouvir a Sua voz. Vem então, ó Espírito Santo, e comunica a Sua mensagem aos nossos corações e às nossas histórias. Renova as nossas vidas e as nossas experiências contigo hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Então esse texto é um texto muito conhecido, né? E é muito interessante. Jesus está indo para a casa de um homem, a filha dele está doente, e aí ele vem para Jesus e diz assim: Jesus, minha filha está ruim, está doente, eu preciso que você me dê um socorro, me ajuda. E Jesus fala: fica em paz, vamos nessa. E ele vai. E tem sempre uma multidão, né? Jesus aqui já está conhecido, a fama dele já percorreu muitos bairros e tal. E tem uma multidão querendo tocar, querendo apertar, e apertando ele, inclusive. E tem uma mulher que há 12 anos tem uma hemorragia que não para, que não é interrompida por nada. O texto diz que ela gastou o que tinha e o que não tinha com os médicos da sua época e nada. E ela toca em Jesus. E aí Jesus fala assim: quem me tocou? E aí os discípulos, né, os caras não entendem, entendeu? Por isso que eu falo discernimento. A gente precisa ter discernimento. Jesus fala assim: quem me tocou? E alguém dos discípulos fala assim: mano, como assim? Eles não falaram mano, né? Mano sou eu que estou dizendo. Mas eles falam: como assim? Todo mundo está te apertando, está te tocando, está te comprimindo, e você está perguntando quem te tocou? Não existe isso. E Jesus fala: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu alguma coisa, eu senti que vazou de mim algo. E aí essa mulher aparece no meio da multidão e diz: foi eu. E ela conta a história e Jesus diz: então vai em paz, a tua fé te curou. Esse texto é muito interessante, e eu quero rapidamente construir algumas ideias aqui que podem nos auxiliar na vida. Mas antes de eu dar o start, eu queria dar um passo atrás e dizer por que é que a gente está falando nesses últimos domingos de uma forma mais intimista,
Porque é que as mensagens, os sermões, têm chegado até a comunidade de uma forma mais intimista. Porque a gente precisa construir um ambiente interno e interno de gratidão a Deus. A gente precisa ter esse coração que percebe a companhia de Deus, porque os dias são maus, os dias são ruins. E eu percebo uma igreja, e aqui no nosso meio a gente tem muitas histórias na vida, né? A gente tem muitos desafios na vida, e em muitos momentos essa fé parece que vai se esvaziando, parece que ela não tem a tonalidade e a força, a energia que ela deveria ter, e a gente vai vivendo uma vida apenas nominal. Você é o quê? Eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço determinadas coisas na igreja, e a gente vai vivendo mecanicamente. E aí eu estou dando um passo atrás para dizer o seguinte, que a gente precisa constantemente revisitar o nosso coração e se encher do Espírito Santo. Efésios vai dizer assim: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, que é uma fala de Pedro à igreja de Éfeso, assim, gasta tempo com a sua interioridade, porque é da sua interioridade que vai vazar, que vai brotar coisas boas ou ruins. Os problemas, todos nós aqui temos dificuldades e desafios na vida, né? E os graus dessas dificuldades, desses problemas, variam de pessoa, de família para família, etc, etc. Mas todos nós temos. E é essa revisitação constante do nosso interior, dessa experiência com o Eterno, que vai nos ajudar a ler esses desafios. Eu ouvi ela tem câncer. E ela contando a sua experiência do câncer, e no final da sua fala ela diz assim: eu fui curada. E ela diz assim: eu fui curada no câncer. Entende? Ela não foi curada do câncer. Muito embora ela tenha câncer, ela foi curada. Porque daqui de dentro dela brotaram forças, brotaram outros olhares que não amarravam ela mais. Eu tenho câncer, coitadinha de mim. Eu tenho um desafio aqui, eu tenho um problema ali, coitadinha de mim. Não, ela foi curada no câncer, ela continua com câncer, mas foi curada. Aquilo já não é um problema. Vocês entenderam? Estão comigo? Amém? Não, vocês estão aqui comigo, amém. Entende? Eu acho isso muito lindo, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, no mesmo espaço onde pode ser um espaço que nos derrote, que nos leve para baixo, que nos escanteia, no mesmo espaço pode ser um espaço de olhar para tudo isso e dizer: eu vou enfrentar isso com ânimo. Entende? E a fé é essa infraestrutura interna que pode nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Por isso que eu estou dando esse passo atrás e falando de uma maneira mais intimista, para a gente olhar aqui dentro a nossa relação com Deus. A gente não pode ser cristão ou evangélico ou discípulo de Jesus apenas nominal. A gente precisa viver essa força que existe dentro de nós. Dunamis é uma energia, é o Espírito Santo. E a gente precisa experimentar e viver isso com intensidade. Isso não vai eliminar os problemas da vida. Não. Mas isso vai nos auxiliar e nos ajudar a encarar esses problemas com galhardia, com altivez. Entende? Estão comigo? Amém? Mano, vocês precisam vir comigo. Fala, isso, Maguzão. Me ajudem aí. Cara, essa mulher,
ela fez algumas opções na vida. Ela tinha um problema real. Cara, e não era só uma hemorragia, um sangramento crônico. Tinha todo um elemento sociocultural que a discriminava. Ela era considerada impura. Ela já era, pela sociedade judaica, uma pessoa inferior, por ser mulher. E agora ela é ainda também impura. Cara, isso tem um peso na nossa sociedade. E a gente não entende isso se a gente não olhar para a realidade e fazer a conexão. Quem são essas pessoas impuras que a nossa sociedade elegeu? Os negros. Mano, tem toda uma carga em cima de quem é negro no país. Eu ainda sou um negro aceitável, porque minha pele é clara, meu cabelo é liso. É verdade, mas é verdade. Eu sou um negro aceitável, entre aspas. Mas o negro na nossa sociedade é discriminado. E não adianta a gente falar, como vice-presidente, isso aí é coisa vinda dos Estados Unidos. Não, está aqui, é real, isso é verdade. Aquele irmão que foi colocado dentro do camburão da Polícia Federal, se fosse um branco, ele não teria esse tratamento. A gente precisa entender isso. Essa mulher do texto era uma mulher escanteada, ela era discriminada por ser mulher, e isso ganhou um up, foi potencializado por conta dessa hemorragia. E ela falou, eu preciso diminuir essa carga tão pesada de discriminação. E ela, para além da dor e do sofrimento físico, tinha uma carga interna. E ela diz, eu preciso diminuir isso. Então ela procurou os médicos. A primeira opção dela foram os médicos, e o texto diz que não rolou nada, não deu nada. Os médicos, ela gastou tudo que tinha, o texto diz isso, e não aconteceu nada, cara. E aí eu acho que tem uma costura que a gente pode fazer, assim. Existem coisas que a gente precisa de um médico. Existem coisas que a gente precisa de um profissional que tem um pouco mais de conhecimento, que tem algumas ferramentas que a gente não tem, e a gente vai ao encontro dele para ele nos auxiliar. Quais são os caminhos? Mas deixa eu dizer uma coisa. E aqui eu corro o risco de ser piegas, mas eu acredito nisso. Antes do médico existe Deus. A nossa fé aponta para Deus. A nossa fé aponta para um caminho que é mais profundo, de uma companhia de Jesus. Porque o texto diz assim, que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os sentinelas. Não é isso? Eu estou dizendo o seguinte, não, eu vou orar e eu vou ficar curado, eu vou orar e eu não vou... Não é isso que eu estou dizendo. Existem situações que a gente tem que procurar um profissional, tem que procurar um psicólogo, um terapeuta, tem que procurar, não tem conversa. Um rapaz chegou para mim todo cortado, quando éramos de uma igreja lá no centro, e ele me levou para uma salinha, queria conversar, ele tirou a camisa e me mostrou os cortes que ele tinha no corpo todo. Ele se cortava com gilete. Eu estou quase caído da cadeira, né? E eu falei assim, o que é isso, cara? Ele falou assim, pastor, eu faço isso para arrancar a minha dor. Aí eu falei, como assim? Eu falei, eu tenho uma dor interna que é tão grande, que é tão profunda, que quando eu me corto, alivia um pouco. Vocês têm a gravidade disso, gente? Ele falou assim, eu quero que você ore por mim. Eu falei, eu vou orar por você, mas você precisa procurar um profissional, eu não posso te ajudar. Eu vou orar por você sim, mas você precisa procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que tem as ferramentas mais adequadas nesse momento, entende, gente? E esse tem que ser o nosso contato com a realidade. Tem coisas que eu não vou te ajudar, eu não posso, eu não tenho ferramentas. E você precisa procurar um profissional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
que existe um Deus que está contigo. Você entendeu? A primeira opção da mulher foi eu vou procurar os médicos. Tá certo, e é isso mesmo, tem que procurar um médico. Mas o que eu quero costurar aqui com o texto é que antes de você procurar um médico, tem um Deus que é contigo, que é por ti. Você entendeu? Porque não adianta, cara. A cura tem que ser mais profunda. A cura não é só a erradicação de uma dor ou de um sofrimento. Ela tem que ser mais profunda. E junto com o médico tem que estar o Cristo, tem que estar a sua experiência de fé, tem que estar a companhia de Jesus. E aí ela gastou tudo que tinha, cara. Ela gastou tudo que tinha e não deu resultado. E aqui Jesus já era um cara conhecido. E, sei lá, alguém falou para ela, vai até Jesus. Ele é uma pessoa boa, ele fala coisas tão bonitas. Ele tem aquilo que a gente chama na igreja de unção, né? Você sabe o que é isso? É uma coisa assim. Por exemplo, quando eu ouço o Gu cantar, eu falo assim, esse cara tem uma unção. O que é isso? Vamos traduzir isso. Ele fala, porque o que ele fala, o que ele canta me toca. Ele canta de um jeito que me toca. Entende? Então, vocês acham também? É um negócio bacana, né? Parece que quando ele canta, destravam algumas janelas do meu coração, sabe assim? Algumas portas se abrem e fica mais arejado, fica bacana. E alguém falou para essa mulher, procura Jesus, ele vai te ouvir. Mas ela tem um problema, que ela é uma pessoa marginal naquela sociedade. Ela é mulher e ela é impura. E ela pensa assim, o texto diz, cara, ela pensa isso, se eu só tocar. E aqui eu acho que tem uma coisa linda para a gente pensar, e eu quero, que é assim, ó. Tem muita gente tocando Jesus, não é? Porque tem uma multidão do lado dele, está apertando, está tocando ele, mas não acontece nada. E a mulher pensa assim, se eu só tocar, tem alguma coisa errada nesse texto. Porque ela diz, se eu só tocar, vai acontecer alguma coisa legal. Mas tem muita gente tocando e não acontece nada legal. Entende o raciocínio? Tem alguma coisa aí. Então deixa eu dizer, não é o toque. É algo anterior ao toque. É uma conexão. Por isso que eu estou dizendo para você, pensar, repensar, elaborar, reelaborar, visitar, revisitar a sua experiência de fé. Constantemente. Fazendo uma pergunta. Que tipo de gente eu estou me tornando a partir da fé que eu estou carregando? Essa é a pergunta. Porque não é o toque. Ou seja, não é vir à igreja. Não é dar o dízimo, não é ficar na recepção, não é ficar, não é o rótulo, não é o toque em si, é algo anterior, é uma conexão aqui de dentro, é fé. O que é fé? Eu sempre digo, eu quero que vocês, se a gente não conseguisse falar mais fé, não saísse mais da nossa boca fé. Eu disse, fala fé, não sai. Você poderia usar outra palavra, sensibilidade. Para mim, fé é sensibilidade. Que é um jeito de se conectar com aquilo que eu não vejo, mas que eu sei que está aqui. Isso é fé, é sensibilidade. E nessa mulher foi gerada uma sensibilidade, a partir de tudo que ela ouviu sobre Jesus. As palavras dos amigos... vai até Jesus, cara. Eu ouvi ele falando, eu estava no monte, que a gente conhece como Sermão do Monte. O cara falou assim, eu estava lá naquele monte, e ele falou umas coisas, eu falei, putz, é isso. Uou. Entendeu? É isso. E vai até ele, por favor, vai por mim. E o cara começou a falar, e falar, e falar. Pode ser uma experiência bonita, pode ser bom, pode ser transformador, e aquilo foi conectando ela com algo maior do que ela. Não é o toque, não é o toque.
tinha muita gente tocando Jesus, tinha muita gente cutucando, e aí olha para mim, e aí, sabe? Quando chega um famosinho assim, e a galera rodeia ele, olha para mim, ei, grita, aquela coisa. Era aqui Jesus. Não é o toque, é anterior, é conexão, é outra coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, às vezes, os desafios da vida, os problemas e as dificuldades da vida, você fala assim, vou orar. Aí você fala, mas eu oro e não sinto nada. É o toque só. É só o toque que você está fazendo. Você entendeu? É outra coisa, é conexão. Porque quando você estiver no olho do furacão, na tempestade da vida, nas dificuldades que a vida propõe, e é assim para todo mundo, você tendo essa conexão, você vai para a sala de oração, e você vai enfrentar essa tempestade, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, você vai enfrentar essa tempestade, porque você vai se sentir segura, você vai se sentir como alguém que está com Ele. E aí vão para cima. Você está entendendo, gente? Então é um passo antes, conexão, não é o toque. Não é só vir à igreja, não é só participar da igreja, não é só obedecer, não é isso, é mais que isso, é anterior. Porque os fariseus obedeciam, e Jesus faz uma crítica e diz assim, cara, não, Jesus não falava cara, né? Mas se fosse hoje ele ia falar, hein? Vocês dão o dízimo de tudo, e os caras eram radicais, hein? Pensa assim, os caras compravam um pezinho de coentro, falaram, preciso dar o dízimo, arrancava lá 3 folhinhas, 4 folhinhas? Não, 3 folhinhas. Então arrancava lá a folhinha para dar o dízimo. Então Jesus fala assim, vocês dão o dízimo do coentro, da hortelã, vocês dão o dízimo de tudo, mas não é dízimo que eu quero é misericórdia, um passo antes. Entendeu? O que eu quero é misericórdia. Misericórdia não é só obedecer, é um passo antes. É entender por que eu estou fazendo, é entender por que eu entrei nessa. É entender que aquele que está em mim, em nós, é maior do que aquele que está no mundo. É um passo antes. A gente marca uma vigília, marcamos aqui na sexta, e salas de oração é muito esvaziada, né? Porque, vou orar, não sei nem o que falar com Deus. Então, é um passo antes. É um passo antes para chegar aqui. E não é falar, porque Mateus vai dizer assim, quando você for falar com Deus, entra no teu quarto, e Deus que ouve em secreto, o que o texto diz? E Deus que ouve em secreto, não, o texto não diz ouve, então não é o que você fala, o texto diz assim, e Deus que vê em secreto. Como que Deus vê o que você fala? Não é o que você fala, é um passo antes, é coração, entenderam? E Deus que vê em secreto te recompensará. Não é o que a gente fala, porque Paulo vai dizer em Romanos que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque a gente não sabe nem o que fala. Porque quando a gente vai falar com Deus, a gente só quer pedir as coisas, né? Ô Deus, me dá, cara, eu estou precisando. Ô Deus, sabe meu pneu? Tá liso demais, essa semana eu preciso dar um jeitinho aí. A gente só pede. Entende? É um passo antes, porque a gente aprendeu uma dimensão de Deus, que Ele é poderoso, que Ele é forte, e Ele pode tudo. Então é o seguinte, eu vou me aproximar desse cara para arrancar dele. A gente não elabora dessa forma, né? Mas a gente elabora de outra forma. Eu sou de Deus, eu quero Deus, porque Deus é poderoso. Mas é ruim o nosso coração, porque a gente quer Deus para ter os primeiros lugares. E tem uns caras que usam os textos e dizem assim, que Deus não te colocou como cauda, mas como cabeça. Você precisa reinar, você precisa ser o chefe lá na sua empresa. Quer dizer, está te ensinando a puxar o tapete das pessoas. Mas a gente não percebe isso. São outros caminhos.
que a gente precisa fazer para chegar num cargo. Outros caminhos, não precisa puxar tapete. Não precisa dizer, Deus me coloca lá. O que você está dizendo nas entrelinhas? Tira aquele cara e me põe. É isso, só que a gente não faz essa conta desse jeito. Então a gente precisa dar um passo atrás. E aí essa mulher tocou Jesus. Tocou Jesus, deu aquele, eu imagino que assim, deu aquele choquinho assim, né? Ela deu aquele pulo para trás. E algo aconteceu no corpo dela. Algo aconteceu com ela. E o texto diz que ela falou, estou bem, estou curada. Deixa eu sair de fininho, né? Ninguém me viu, está todo mundo tocando. Mas Jesus ligou. Quem me tocou? Alguém me tocou e os discípulos não entendem, porque não tem esse passo antes. Eles só estão olhando, eles só estão vendo o que estão enxergando. Entende? Às vezes a gente fica só com esses olhos e a gente não consegue enxergar a dor do outro. Às vezes, por olhar só com esses olhos, a gente não consegue perceber o que o outro está vivendo. E a gente não tem ouvidos para isso. Entende? É um passo atrás. É um passo atrás. Não é só mecânico. Não é só vir aqui acender a luz, ligar o som e mexe. Não é isso, é anterior a isso. Isso é menor. Tem o seu valor, tem a sua relevância aqui. No espaço físico, mas isso é menor, é um passo anterior, a gente vir com o coração aberto, a gente chegar nesse lugar e dizer, Deus, visita o meu coração, fala comigo hoje de manhã, é um passo anterior, é a gente acordar pela manhã e já falar assim, eu vou para a minha comunidade, porque eu vou ver o Rafael, eu vou ver a Ruth, eu vou ver o Gui, eu vou ver o Doug, a Janaína vai estar lá, e a gente vai celebrar a presença de Deus, e Deus vai se movimentar no nosso meio, entende? É um passo atrás. Cara, é muito louco isso. É muito doido isso, porque quando eu olho essa comunidade, do jeito que está aqui hoje, às vezes eu fico pensando que a gente é um elefante, mas amarradinho, sabe, com um fio dentalzinho assim, uma cordinha, que se ele fizer assim com a perna, ele quebra. Mas ele foi acostumado com corrente, aí quando o cara tirou a corrente, pôs a cordinha, ele acha que é uma corrente. Cara, aqui está o poder de Deus para a transformação da nossa realidade. Isso aqui é celebrativo, aqui a gente une o choro, aqui a gente une, não estou bem, eu não estou legal, ora por mim, aqui a gente une esse momento de desgosto, de angústia, com a alegria, com a potencialidade, e aí é esse momento celebrativo, que a gente vem para esse lugar com o coração que está, para ouvir a voz de Deus, porque tem um passo anterior. Cara, se a gente soubesse da força que a gente tem aqui, a força transformadora, força de transformação histórico-social, porque a gente carrega Jesus no coração. E aí Paulo vai dizer assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Olha que lindo isso. Tem quantos minutos, Gu? 5 minutinhos? 5 minutinhos então para me encerrar. Então a mulher tocou Jesus, mas tocou Jesus com um passo anterior, com uma conexão que ela fez com o coração de fé e de sensibilidade, que quando ela chegou no toque, aconteceu. E aí tem algo aqui que eu quero encerrar dizendo, ela começou a viver algo novo. Cara, e é aqui que eu quero chegar. Eu tenho toda essa volta para chegar aqui, algo novo. E aí eu sempre cheguei para essa comunidade em março, quando a gente reinaugurou, recomeçou, e eu falei assim, Deus, mano, não... Falei, mano, de novo. Mas Deus é meu mano.
Porque Jesus fala assim, cara, eu não estou chamando vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tem uma hierarquia aí. Sabe o que eu estou chamando vocês? Estou pensando em vocês como os meus amigos. Não tem hierarquia. Nós somos amigos de Deus, cara. Sabe o que é isso? Isso é muito lindo, hein? Então, com todo respeito, ele é o meu mano. Mas assim, e a gente chega aqui na Bethesda, cara, e a gente precisa experimentar esse algo de novo, que vai reativar uma chama. Eu gosto muito de uma expressão que a juventude está usando, assim, a gente precisa queimar por Jesus. Tem alguém aqui queimando por Jesus? A gente precisa queimar. Sabe aquela locomotiva que não é do meu tempo isso, né? É do tempo do Marcão, mas assim, ele me fala essas coisas, eu acho legal, porque ele viveu um tempo que eu não vivi e tal. Assim, aquela locomotiva que não era elétrica, eu tinha que jogar a madeira, né? Dentro lá da fornalha para o trem se locomover. Maria Fumaça, né? Acho que é uma coisa assim. É queimar dentro do coração, é jogar lenha no coração, que joga, e essa lenha são esses encontros, essa lenha é a vigília que a gente faz para buscar Deus, a lenha é o enamoramento do Espírito Santo em nós. Meu, e não é só para a gente ficar arrepiado, que eu estou aqui todo arrepiado, mas não é só isso, é para que isso se converta em ação, em atitude lá fora, Não foque nos problemas, nas dificuldades, foque nas soluções. Então a gente tem muitos problemas lá fora, na nossa sociedade. E quais são as respostas de Deus para essas demandas todas? É por isso que a Bethesda quer ser uma igreja para o seu tempo. A gente quer dialogar com essas questões. A gente quer ser, de alguma maneira, respostas para essas questões todas. E esse lugar precisa ser um lugar seguro para todos nós, indistintamente, sem discriminação. Porque esse lugar é o lugar da manifestação e da misericórdia de Deus. É por isso que nós somos a Bethesda. E nós queremos viver algo novo, como essa mulher viveu algo novo. Algo novo de Deus, porque algo novo Deus está por fazer no nosso meio, entre nós, mas a partir de nós, um passo atrás. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos celebrar esse Deus, esse Jesus de Nazaré, nosso amado.